Fala aí, galera. Dentro de Introdução à Geopolítica, nessa aula aqui vamos falar sobre sistema mundo e ordem mundial. Então vamos lá. Para começar, é preciso entender, dentro desse conteúdo de geopolítica, que existe uma diferença entre Terra, que é o nosso planeta, e mundo. Como está colocado aí no slide, quando eu falo de Terra, da Terra, quando eu falo do planeta, eu estou falando ali do planeta que gira em torno do Sol, aquele que existe independente da existência humana e que tem sua dinâmica independente da existência humana também. Então, o planeta é um corpo celeste que orbita uma estrela, né? No caso, a Terra é o planeta em que nós vivemos. Já mundo é o que criamos a partir do nosso olhar, a partir das transformações humanas. Então, a Terra é o planeta onde o ser humano constrói o seu mundo. Para pegar um exemplo, quando eu estiver falando aí de mundo, né? Eu quero um mundo melhor para todos. Esse mundo criado pela nossa espécie e que nós vivemos, eu quero que ele seja melhor para todos. E quando eu falo do planeta, a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Isso independente da existência humana. E aí, entendendo a diferença de planeta e mundo, conseguimos perceber que dentro de geopolítica vamos falar principalmente do mundo. A geografia, claro, não esquece do planeta. O planeta é importante e é conceito e conteúdo que a geografia discute também. Mas, principalmente nessa parte de geopolítica, o mundo é o que vai estar ali em destaque dentro das nossas discussões. E aí, quando eu falo de sistema mundo, a teoria do sistema mundo é uma teoria baseada na obra de Immanuel Wallenstein. Vários outros autores trabalham dentro dessa ideia de sistema mundo. Então, é importante que a gente entenda as relações internacionais, a geopolítica internacional a partir dessa perspectiva, no qual as diferentes partes do mundo, os diferentes lugares do mundo vão estar articulados e interdependentes entre si. A grande questão é que nessa relação de interdependência existe uma hierarquia, existe uma centralidade e uma dependência entre as partes periféricas, né, como está colocado aí. E aí eu posso fazer essa análise dentro de um aspecto político, econômico, cultural, militar, dentre vários outros. E aí o conjunto de características dentro desses aspectos que vai determinar, na visão do sistema mundo, qual a posição e qual o papel de cada Estado nessa relação. Então vamos lá. Dentro da visão de sistema mundo, na maioria das vezes, a leitura, a interpretação vai ser feita dentro de um olhar econômico, né, e de como esses aspectos econômicos são direcionados à vida social dentro daquele estado, dentro daquele território, daquele país, depende da minha escala de análise. E aí existe uma tendência a analisar isso por padrões de desenvolvimento, né? Desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento, mas isso tudo também vai estar ligado a como nessa relação de interdependência entre os países, e isso envolve principalmente fornecimento de mercadorias, insumos, né? Quem tem o papel principal, quem tem o destaque, quem se valoriza mais dentro dessa relação, quem tira vantagem dessa relação, né? E quem ali está em condição de subordinação, em condição de dependência. A partir daí vão ser feitas diferentes análises. Então, nesse slide é falado um pouco mais sobre isso e vamos ver a seguir que é possível, inclusive, que sejam produzidos diferentes mapeamentos, regionalizações, né, inspirados nessa ideia de desenvolvimento a partir de aspectos socioeconômicos. Sempre lembrando também que algumas dessas características vão variar ao longo de períodos, dependendo de crises econômicas, de uma boa política interna e de um conjunto de ações de política externa que colocam esse país numa condição de maior destaque ou numa condição de menor destaque. Então essas análises sempre têm que ser feitas de acordo com o contexto em que está sendo vivido ou em que contexto está sendo produzido aquela informação. Muito importante todo mapa que nós visualizarmos, atentos ao título, atentos à data a que os dados desse mapa se referem.
Outro conceito importante é o conceito de ordem mundial. E aí é importante lembrar também que o conceito de ordem mundial e o conceito de sistema mundo eles são complementares. Se eu entendo que existe um sistema mundo, né, um mundo sistematizado, articulado e interdependente, eu entendo que é necessário um conjunto de regras que regulamentem essa relação, essa interdependência. É necessário uma ordem para esse sistema mundo. E aí eu posso definir a ordem mundial como a forma pelo qual se estruturam, né, e ocorrem as relações de poder mundial, as relações de poder entre estados. E isso geralmente é o principal ponto de discussão no conteúdo de geopolítica. Como a ordem mundial ela vai tendo mudanças ao longo da sua história. Uma outra coisa importante em ordem mundial é como ela se caracteriza, e aí essa característica depende do contexto, depende do momento histórico. Nessa característica, eu analiso principalmente a figura que tem destaque nessa dinâmica, né? Na maioria das vezes, o que a gente chama de potência hegemônica, né? E aí, de acordo com essa potência hegemônica, de acordo com as ideologias que envolvem essa ou essas potências hegemônicas e a influência que elas têm na ordem mundial, essa ordem mundial vai ter diferentes características. Aqui eu tenho dois exemplos. Um, à esquerda, a ordem mundial durante a Guerra Fria, no qual eu tinha ali duas potências, ou superpotências como eram chamadas, né? União Soviética e Estados Unidos, cada um defendendo um mundo, cada um defendendo uma ideologia, cada um defendendo um sistema socioeconômico distinto, né? E opositor até. Então eu tinha de um lado ali na minha geopolítica, na minha ordem mundial bipolar, o bloco capitalista e o bloco socialista. Bipolar porque eu tenho esses dois polos como polos de poder liderados por Estados Unidos, o capitalista, a União Soviética, o socialista. Já na ordem multipolar, considerada a partir da década de 70, para alguns autores a partir da década de 80, muito ligado também ao enfraquecimento da Guerra Fria, que já caminhava para o seu final, né? Começam a surgir outras potências a serem consideradas, além de Estados Unidos e União Soviética. E aí, por isso, alguns autores vão considerar que a ordem mundial, nesse momento, era uma ordem mundial multipolar, pela existência desses diferentes polos de poder que nesse mapa estão representados pela bolinha rosa. Atualmente, a maioria dos autores, e a tendência é que a banca siga essa mesma linha, vivemos uma ordem chamada de unimultipolar. Por que unimultipolar? Porque nós temos a figura da potência hegemônica, que para a maioria dos especialistas são os Estados Unidos da América, mas eu tenho também outros polos de poder importantes que devem ser considerados. Então, por isso, o unipolar da figura da potência hegemônica, os Estados Unidos, multipolar pela existência e pela importância desses outros múltiplos polos. É isso, galera. Bem tranquilinho. Valeu!